Bom dia a todos e a todas. Professor Tiago Jerônimo, aula de Sociologia para os primeiros anos, Colégio Dom Bosco. Vamos começar aqui, gente? Vejam só. Na aula passada, a gente viu o capítulo 9. Capítulo 9, que é Cultura e Ideologia. E a gente viu o sentido de cultura, que já tinha visto no capítulo anterior, mas a gente enfatizou mais a questão da ideologia, certo? E a gente viu que a ideologia ela é polissêmica, ou seja, possui vários sentidos, certo? Pode ser o sentido em relação à teoria, à doutrina, à religião, ao conhecimento científico, ou seja, cada um possui o seu campo ideológico, né? E a gente viu também a ideologia em Augusto Comte, em Durkheim, em Karl Marx, que é mais forte, que faz a crítica à ideologia capitalista, certo? A gente falou também sobre ideologia nazi-fascista, a gente deu os exemplos, deu os conceitos, quais são as diferenças, lembra? Ok. E o capítulo também curtinho, eu dei algumas sugestões de filme, de música, né? O livro, o material de vocês traz uma sugestão de filme que eu já assisti, que é A Onda. A Onda é um filme alemão, 2008. Eu gostei muito, né? Eu acho que toca muito na questão do nazismo, fascismo. Eu acho que é interessante você observar e assistir esse filme que está no YouTube, beleza? Uma obra, O que é Ideologia, de Marlene Chauí, também é joia, fininho, muito esclarecedor, dá para aprender um pouquinho sobre isso, que já está no olho do furacão, né? A gente liga a televisão, rádio, mídias sociais, a gente vê muita questão ideológica, né? Nos textos, nos filmes, na entrevista, na televisão, então seria bom você se apropriar disso, beleza? Passando, capítulo 10, Cultura e indústria cultural. Gente, preste atenção. Eu estava respondendo aqui as questões desse capítulo, os exercícios desse capítulo. E eu fiz o seguinte, eu vou fazer uma aula diferente. Diferente como? Eu vou direto ao assunto. Como assim? Eu topifiquei algumas coisas sobre esse capítulo aqui, que ele é introdutório. Vocês vão ver indústria cultural no segundo ano, vocês vão ver indústria cultural no terceiro ano, então é introdutório, certo? Então o que é que eu vou fazer? O que é que eu fiz, aliás? Eu fiz tópicos curtos, né? Curtos. Eu vou ler o tópico e vou explicar. Tudo que eu ler aqui vai estar no exercício de vocês. E esse material que está em PDF eu vou mandar para o grupo de vocês também, tá bom? Muito esclarecedor, muito objetivo, muito direto. Então, para você entender o que é indústria cultural, qual é o cenário, quais são os conceitos, quais são os princípios, enfim, certo? Porque ele é introdutório, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar aqui a minha filinha, aí eu vou lendo e vou explicando, beleza? Eu vou até guardar aqui o material porque não tem necessidade mais, tranquilo? Tá aqui. Tudo que eu falar aqui vai estar no exercício, então é só você ler, entender, tá tranquilo, certo? Eu só quero aqui construir aqui o cenário de quando a indústria cultural ela surge. Então vamos lá, onde? Europa. Quando, professor? Final do século XIX, início do século XX. Por quê? Porque um avanço tecnológico, a revolução científica que acontece na metade final do século XIX vai proporcionar à sociedade capitalista europeia um avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico ele vai acontecer na física, na química, na farmacologia, na indústria e também nos meios de comunicação e nas artes. Cinema, fotografia, a imprensa vai ficar mais sofisticada, a televisão surge na década de 30, 1930. Então, veja só, a questão da imagem, dos comportamentos, dos hábitos,
eles vão ser massificados pelos meios de comunicação de massa. Por que massa? Porque agora a sociedade que se instala na Europa pós Segunda Revolução Industrial são de operários que saem do campo, vão para a cidade para poder trabalhar. Então há uma massa de trabalhadores. Então os meios de comunicação também devem ser de massa. Esse é mais ou menos o cenário para você ter uma ideia, situar no tempo e no espaço. Vamos lá agora aqui, ó. A partir da Segunda Revolução Industrial, no século XIX, as artes usufruem uma fase de produção autônoma. Com o advento da indústria cultural, tornando-se dependentes das necessidades mercadológicas do capital. Veja só, o que vai acontecer com a indústria cultural? Olha o nome, gente, preste atenção no nome, indústria cultural. Tem indústria automotiva, a indústria de eletrodoméstico, a indústria da moda, a indústria do cinema, agora a indústria cultural. Então, é a ideia de transformação da cultura em mercadoria. Transformação da arte, da cultura em mercadoria. Vamos lá? Então, outro aqui. As artes, né, a cultura, tornaram-se dependentes das necessidades mercadológicas do capital. O que é o capital, professor? Sociedade capitalista. Certo? Então vamos lá. A indústria cultural produz bens culturais como mercadoria. Mercadoria. Então veja, se a arte tinha até certo ponto, uma autonomia, né? Uma autonomia, ela vai ficar dependente agora do grande capital para que essa arte possa ser pulverizada, massificada, homogeneizada para todos. Repito, porque agora a sociedade é sociedade de massa. Certo? Vamos lá. A indústria cultural cria a ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica. Isso que eu falei vai estar no exercício de vocês, desse capítulo. Se é verdadeiro ou falso. Aqui é verdadeiro. A indústria cultural cria a ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica. Como é que isso acontece, professor? Veja, o operário, o trabalhador pós Segunda Revolução Industrial, ele tem uma vida muito dura, muito difícil. Trabalha 12, 15, 18 horas por dia, ele recebe pouco, trabalha muito, ele é explorado, ele vive mal, ele come mal. Isso durante um certo tempo da semana, mas tem o dia de folga, né? Vamos dizer folga entre aspas, mas um dia que ele pode ali se entreter. Então a indústria cultural, o capitalismo que vai cooptar a arte, vai cooptar a cultura, ele vai pensar o seguinte, veja, esse trabalhador, depois do expediente de trabalho, ele não quer refletir sobre a vida. Ele nem consegue, porque ele está tão cansado, o corpo está tão cansado que a mente não consegue processar as informações. Então, o que ele quer? Ele quer relaxar. Ele quer ser feliz. Então, o que é que a gente pode oferecer para ele ser feliz? Entretenimento. E que tipo de entretenimento é esse que a indústria cultural vai oferecer para esse trabalhador, para esse proletariado? É uma arte de pouco valor crítico. É uma arte fraca. É um objeto que é efêmero, que é passageiro, que não tem um valor profundo, que não vai sofisticar o seu espírito, que não vai sofisticar o seu intelecto, não vai criar repertório intelectual nesse trabalhador, até porque ele não precisa, aliás, precisa, mas ele não consegue, porque está muito cansado. Então a indústria cultural cria a ilusão de felicidade no presente. O que é isso? É quando você compra algo novo, quando você adquire um objeto, ou até mesmo quando você ri de um comediante na televisão, ou de um texto que você viu
no seu WhatsApp, nas suas plataformas digitais. Ou seja, é um tipo de cultura, é um tipo de informação que não é sofisticada, que não eleva o espírito, que elimina a dimensão crítica, aliena o trabalhador da realidade vivida, da vida difícil que ele vive. E por que eu digo isso? Porque se a indústria cultural, obviamente que ela não vai fazer isso, mas se a indústria cultural oferecer a esse trabalhador, a essa sociedade de massa, conteúdos críticos sobre a realidade que ele vive, de exploração, de alienação, de vida difícil, esse trabalhador, em algum momento, ele vai se rebelar. Ele vai contestar, porque ele tem um repertório intelectual para isso, que a indústria ofereceu para ele. Obviamente que os donos da indústria cultural também são os donos do próprio capital, e eles ditam regras e estilos de vida. Então, obviamente que eles não vão ser burros ao bastante, né, para poder oferecer conteúdo crítico a esse trabalhador. Então, eles oferecem o quê? Um conteúdo raso, fraco, debilitado, um conteúdo que não vai desenvolver o repertório crítico desse trabalhador. Tá claro? Tranquilo? Beleza. A indústria cultural ocupa o espaço de lazer do trabalhador sem lhe dar tempo para pensar sobre as condições de exploração em que vive. Acabei de falar sobre isso, tá bom? Então veja só, a indústria cultural ela vai desenvolver a cultura do efêmero, do carpe diem, aproveitar agora, nesse momento, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não tenho capacidade de prever e fazer prognóstico sobre o futuro. Então a vida é difícil, a vida é dura, então eu quero agora rir, eu quero gozar agora, eu quero ser feliz agora. Então é o gozo da vida que interessa nesse momento, nesse instante. Certo, gente? Vamos passar aqui um pouquinho. Por ter massificado seu público por meio da indústria cultural, os meios de comunicação de massa vendem produtos homogeneizados. A indústria cultural vende produtos homogeneizados. Professor, o que é isso? Veja, massifica o público através da indústria cultural e o que essa massa de trabalhadores vai consumir é igual para todos. O conteúdo vai ser homogeneizado, vai ser o produto, a arte, a cultura igual para todos. Para todos. Sem exceção. Sem exceção. Certo? No contexto da indústria cultural, por meio de processo de alienação do seu público, vamos lá, professor, o que é alienação? É estar à parte, estar alheio da realidade. Então a indústria cultural permite que esse trabalhador esteja à parte da realidade vivida, ou seja, ele não tem consciência de sua exploração, ele não tem consciência da sociedade dividida em classes, ele não tem consciência dessa falta ou ausência de dignidade humana que ele, pelo trabalho, não consegue adquirir, tá bom? No contexto da indústria cultural, por meio de processo de alienação do seu público, os meios de comunicação recriam o senso comum enquanto novidade, certo? Processo de alienação do seu público, os meios de comunicação recriam o senso comum enquanto novidade. Professor, não entendi, eu quero um exemplo. Perfeito. Nós conseguimos observar isso todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Vou dar só um exemplo, bem típico. Novelas. E aqui eu não quero demonizar a novela não, certo, gente? Até algumas vezes a novela traz um conteúdo tão importante para discutir na família. Beleza, eu não quero demonizar aqui, nem generalizar. Mas de forma geral, as novelas, elas recriam o senso comum enquanto novidade. Por exemplo, toda novela, isso não existe exceção, toda novela possui um casal romântico, ou um triângulo amoroso, ou um problema em relação a esses sentimentos que giram em torno desse casal ou desse triângulo amoroso. Toda novela é assim. Ou seja, é alguma novidade isso? Não.
Não. Isso está no repertório, no roteiro de qualquer escritor de novela. Crise no casamento, crise no relacionamento. Ou seja, o que é que muda, professor? Muda o cenário, o tempo, os atores e as atrizes, o vestuário, o cenário, mas de forma geral, o roteiro, o repertório, ele é igual, homogeneizado e cria em nós a sensação que nós estamos consumindo algo novo, mas não é novo, é a recriação do mesmo, é mais do mesmo. Tranquilo? Beleza? Lembrando que é a introdução, né, gente? Vamos passar aqui um pouquinho. Repito, o que eu estou lendo para vocês aqui é um resumo esquemático que eu fiz do capítulo que está no exercício. Então, terminou essa aula, vai fazer o exercício, você vai ver, pô, professor, ficou claríssimo para mim. Beleza? Qualquer dúvida, fala comigo no WhatsApp. Continuando. Devemos fazer uma crítica aos artifícios da propaganda que ressalta a magia da mercadoria, prometendo mais do que ela realmente pode oferecer. E devemos saber, os sujeitos nem sempre são passivos diante dos meios de comunicação de massa. Vamos lá? Presta atenção. O que é a magia da mercadoria? Veja, as pessoas que trabalham com publicidade, com marketing, com a indústria cultural, seja televisiva, audiovisual, ou então na moda, no estilo, no comportamento, não interessa, né? Eles quando estão oferecendo esse produto, quando eles estão vendendo esse produto, eles não só vendem o produto, o objeto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, pegar alguma coisa, vamos lá. Isso aqui, né? Isso aqui é um estojozinho, onde você bota aqui o lápis, material, certo? Estojozinho. Quando a indústria cultural quer vender esse estojo, ele vai ressaltar e exaltar não apenas o material. Esse material aqui é resistente, ele suporta água, ele suporta alguma coisa, o flash é resistente, você pode pendurar ele em algum canto, tal, enfim. Não só isso, ele vai exaltar a subjetividade de ter um estojo desse. E qual é a subjetividade? Vou aqui só imaginar, certo? Eu sou um marqueteiro, então se você conseguir comprar, compre esse estojo, porque se você comprar esse estojo azul, você vai ser respeitado na sala de aula, as pessoas vão olhar com você de forma diferente. Seja seja potente, seja forte, compre o estojo TJ, Tiago Jerônimo, TJ, porque assim você vai se situar no mundo, tal. Ou seja, perceba que eles vendem também subjetividade. Eles vendem subjetividade, vendem comportamentos, vendem sentimentos. É tanto que os verbos nas propagandas são verbos no imperativo. Perceba, ouça a televisão, veja, ouça o rádio, leia os textos publicitários, compre, seja, viaje, consuma, use, compre, faça, compre. Ou seja, está mandando você comprar, ele não está perguntando, está mandando, é imperativo. Além disso, se constrói essa propaganda massificada a necessidade do consumo desses produtos, que algumas vezes você nem tem necessidade de consumir esses produtos, mas a propaganda, a partir de uma construção psicológica, sociológica, filosófica, vai incutir na tua mente essa falsa necessidade. Vou dar só um exemplo sobre isso, sobre a magia da mercadoria. Veja só, bem rapidinho, você vai numa loja de sapatos, né? E tem lá o sapato da Nike e um sapato de uma marca qualquer, aí que eu não sei, uma marca X, né? Que não é tão popular. Então você olha esses dois sapatos, você se agrada dos dois sapatos, você só pode levar um. Aí você pega o Nike, coloca no pé, anda, e diz, poxa, não é tão confortável, né? Podia ser mais confortável. Você pega o outro, da marca X, que não é tão conhecida, que são os mesmos valores, Nike e marca X. Você pega o marca X, coloca, você, esse tênis aqui é confortável, legal, gostei dele e tal. Mas no final, isso aqui eu estou generalizando, certo? Mas existem as exceções. No final você leva qual? Nike,
ou marca X? Você leva Nike, pelo mesmo valor. Você está levando só o tênis? Está levando só a estrutura física e material do tênis? Não. Você leva subjetividade. Você leva magia. Você leva a ideias abstratas. Ali contém aquela marquinha, contém valor, contém status. Ele te inclui. Ele te coloca em um local. É a magia da mercadoria. Ok? Continuando aqui. A indústria cultural, o consumidor não é rei, como ela gostaria de o fazer crer. O consumidor não é o sujeito da produção cultural, mas seu objeto. Veja, quem vai produzir a cultura industrializada, capitalizada, não é a massa de trabalhadores. É um pequeno grupo, uma classe dominante, que detém os meios de produção, que detém as ideias abstratas e que produz esses produtos. Então nós, classe trabalhadora, somos passivos ou recebemos aquilo que já está pronto. Aí sim, professor, aí tem uma observação bem importante. Até um tópico aí em cima que eu não expliquei, assim, ó. E devemos saber, os sujeitos nem sempre são passivos diante dos meios de comunicação, certo? Existem duas teorias aí para explicar isso, né? A primeira é o seguinte, ó, tudo que transita na minha frente, como arte, como cultura, eu absorvo. E não consigo ressignificar. Isso é uma visão mais marxista, né, da cultura, da indústria cultural. Já outra visão é o seguinte, ó, é interessante os meios de comunicação de massa, porque até então as pessoas, a massa, não tinha acesso a essa arte. Mas com a massificação da arte, todos têm acesso da mesma maneira desse conteúdo. Então eu, dentro dos meus referenciais, eu consigo captar, eu consigo absorver essa arte industrializada e ressignificá-la, pensar diferente, fazer de novo, fazer de forma diferente. Então, duas teorias. Eu absorvo tudo que vem de forma passiva, que eu não acredito nisso, ou eu absorvo, mas posso ressignificar esse conteúdo. São duas teorias. A teoria que diz que você absorve tudo, que a massa absorve tudo que consome, é uma teoria de viés marxista, de esquerda. Já essa que diz, não, os meios de comunicação são interessantes, porque até então a massa não tinha esse conteúdo, mas agora eles têm. Isso é interessante. Vamos só dar um exemplo. A internet. A internet chega no Brasil na década de 90, muito embrionária, né? Muito simples, pouquíssimas pessoas têm acesso. Hoje, todas as pessoas têm acesso. A pergunta é, isso é bom? Isso é ruim? Porque a internet, o celular, o computador, é um local onde você pode ressignificar o que você lê, ressignificar aquilo que você consome ou ser passivo a tudo que transita nas plataformas digitais. Isso é uma provocação, ok? Vamos lá. Tá terminando agora, certo? Na indústria cultural, passei. Em todos os seus ramos, fazem-se mais ou menos segundo um plano, produtos adaptados ao consumo das massas e que em grande medida determinam esse consumo. Professor, quem são os teóricos da indústria cultural? Quem são os primeiros pensadores a falar sobre isso? Veja só. No início do século XX, um instituto de pesquisa ele é criado para poder entender, pesquisar esses consumidores, essa modernidade, essa indústria cultural. Esse instituto de pesquisa ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt. Obviamente que foi criada em Frankfurt, na Alemanha, certo? Quais são os principais teóricos? Vou repetir. Quais são os principais teóricos? Está no exercício de vocês, está no material de vocês. Theodor Adorno, Max Horkheim e Benjamin Franklin, certo? Benjamin Franklin, meu Deus, agora me perdi, peraí. Eu acho que não é Benjamin não, é o Walter. Eu logo mostro para vocês. Cadê aqui? Meu Deus, cadê? Achei. Walter Benjamin. Então, Max Horkheim,
Theodor Adorno e Walter Benjamin, certo? São os principais teóricos da indústria cultural, da Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt, indústria cultural, vocês vão ver primeiro, segundo, terceiro ano, cursinho, qualquer lugar, Enem, SSA, vai cair, é fato isso, beleza? Continuando para finalizar agora, a indústria cultural é a expressão da ideologia capitalista. Sob seu poderio, as obras de arte foram esvaziadas de seu caráter criador e crítico. Alienaram-se para tornarem-se puro entretenimento, isto é, objetos de consumo para um espectador cuja ausência de reflexão o torna passivo. Continuando, a indústria cultural banaliza a arte ao transformar as obras artísticas em produtos voltados para o consumo das massas. Gente, presta atenção. Vou dar aqui uma sugestão de música, né? Eu ia passar aqui, mas porque o tempo é muito curtinho, eu quero que vocês leiam esse assunto, façam um exercício. E eu quero que vocês ouçam uma música chamada... meu Deus, eu acho que é As Vingadoras. Que é Você vai ver que a arte, a música, que era até então sofisticada, né? Mas era objeto de poucas pessoas, a burguesia, mas hoje com a indústria cultural há uma homogeneização, uma massificação, a debilidade da arte. Então essa arte ela é homogeneizada, a qualidade ela cai, porque agora ela é um produto que deve ser vendido, então tem que baixar a qualidade desse produto para poder vender de forma mais barata e todo mundo consumir. Então a música hoje, de forma geral, ela é uma mercadoria. Como mercadoria, ela não tem a dimensão crítica, ela não tem a dimensão sofisticada. Obviamente que existem as exceções, mas ouçam As Vingadoras. Veja a qualidade, a letra, o estribilho. O que é o estribilho, professor? O estribilho é o refrão. O refrão é fraco, ele é chiclete. Eu tenho certeza que se você ouvir hoje, você vai dormir com essa música na cabeça, porque é chiclete, certo? Para finalizar agora, presta atenção agora, viu? A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem, mas deve desenvolver-lhe como nova aparência o que ele sabe, já viu, já fez. A média é o senso comum cristalizado, que a indústria cultural desenvolve com cara de coisa nova. A novela, lembra? Dessa maneira, um conjunto de propagandas e publicações que poderiam ter verdadeiro significado cultural tornam-se o contrário da cultura e de sua democratização, pois se dirige a um público transformado em massa inculta, infantil, desinformada e passiva. Pesado não. Então, gente, leiam um capítulo. Eu vou mandar esse material para vocês, certo? Tá bem resumido. E façam exercício. E ouçam a música As Vingadoras. E tirem as suas próprias conclusões. Ok? Fiquem à vontade. Deixa eu só ver alguma coisinha aqui rapidinho para finalizar. Pronto. A gente encerra aqui. Tá bom, gente? Abraço. Se cuidem. Morrendo de saudade de vocês. E até a próxima aula. Valeu!